E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui para darmos continuidade no nosso estudo da obra Nosso Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, amigos, ouvintes. Então, novamente, vamos continuar esse capítulo muito importante que se chama Precioso Aviso. No programa passado, a gente conversou, continuamos a conversar sobre a questão do André Luiz se posicionar num vitimismo assim exacerbante, vamos dizer assim, né? Ele começa a reclamar, se sentindo a pior pessoa do mundo, começa a entrar numa postura de ingratidão, principalmente para com Deus, porque todas as vezes que nós somos ingratos, claro que a gente está, no final das contas, a gente está culpando Deus pelos problemas. Então, sempre a ingratidão redunda na ingratidão a Deus. E aí o Clarencio, com toda a paciência, continuou ouvindo até que, vamos começar hoje a ver que, como diz, paciência também não é que tenha limite, mas a paciência ela tem que redundar em algo proveitoso. E aí a análise do Clarencio viu que já bastou, o estoque das reclamações do André Luiz, e ele vai começar a falar. Então, no 9º parágrafo do capítulo 6. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? E aí a gente vê que se o ministro Clarencio continuasse a dar ouvido àquelas lamentações, ele não estaria ajudando o André Luiz. Então ele foi até onde ele percebeu que já tinha bastado ele fazer uma catarse, como se fala, colocar para fora o que estava incomodando a ele. Mas aí ele pergunta, você está querendo mesmo a cura espiritual? No livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha que foi escrita pelo Espírito Emmanuel através de Chico Xavier, essa cartilha foi preparada, segundo Emmanuel, para ajudar a todos os espíritos que fossem reencarnar na Terra. Então são capítulos curtos, é um livro fininho, mas é de uma profundidade, de um conteúdo. E tem um capítulo que ele fala sobre as enfermidades. E o Emmanuel vem falar para a gente, o recado é para nós encarnados, que dependendo do nosso comportamento, o quanto a nossa saúde física pode ser afetada. Porque como a gente tem colocado em alguns programas, a gente tem visto que a enfermidade física ela é resultado da nossa enfermidade moral. É os nossos vícios, as nossas imperfeições que vão como que colocando nódoas na nossa alma, que vão colocando feridas, cicatrizes. E escolhermos um nome assim, mas na realidade é uma doença da alma. E eu separei aqui os 2 últimos parágrafos. Quem puder ler esse livrinho é muito interessante. A gente fala livrinho por causa do tamanho, mas no conteúdo ele é um livrão. Então, os 2 últimos parágrafos, vocês me permitam ler, sobre as enfermidades.
Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura do vestimenta corpórea, estragando os centros da nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangues e nervos, glândulas e vísceras no corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento das nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos do caminho, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então, a gente consegue ver aqui na fala do Emmanuel a mesma coisa que o André Luiz coloca, não é, pra gente? Que se a gente quer a verdadeira cura, que é a espiritual, que a gente cuide do nosso temperamento, que a gente se acalme, que a gente tenha tolerância e que a gente possa também, como ele coloca, agir no bem, trabalhar em prol não só da gente mesmo, porque isso é o que é o nosso dever, não é? Mas que a gente possa também colaborar, fazer um trabalho voluntário, isso é sempre bom, isso ajuda a todos nós para que a gente vai se sentir bem, porque nós somos filhos de Deus e a lei de solidariedade é uma lei do universo, então todas as vezes que a gente age no bem, sem esperar recompensa, sem esperar pagamento, a gente se sente bem, porque a gente está cumprindo uma lei divina que está na nossa consciência. Então, o que o Clarence está perguntando para o André Luiz: meu filho, você quer realmente ficar curado? Ou simplesmente, não é? Você quer continuar aí nessas suas reclamações e ficar doente? E aí, agora é a vez do Clarencio falar, porque até agora a gente ouviu as lamentações do André Luiz. Agora, então, o médico, não é? O ministro Clarencio vai começar a falar para ele como ele deve se comportar para ter saúde espiritual. E, por tabela, vamos também meditar nessas palavras do Clarencio, que servem para todos nós. No livro, para todos. Lembramos aqui, Teresa, no livro Pão Nosso, o Emmanuel tem uma mensagem muito, muito boa, muito interessante, encaixa muito bem naquilo que nós estamos raciocinando aqui. Ele diz assim, o título da mensagem é Socorre a Ti Mesmo, não é? E ele diz assim, consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco do organismo, para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, ele está dizendo aqui da nossa responsabilidade conosco mesmo. Por isso o Clarencio pergunta, meu amigo, você deseja de fato a cura espiritual? Você quer? E Jesus fala isso em algumas passagens do Evangelho. Ele pergunta, você quer que perdoe os teus pecados ou quer que seja curado? Você quer que seja curado? Ele pergunta, porque é uma técnica, vamos dizer assim, psicológica, para você se convencer se você quer aquilo mesmo. Porque a cura é real. Como diz a letra de uma música muito bonita, a cura real vai além da razão, não é? A cura real. Nós estamos aqui temporariamente,
temporariamente vestindo uma máquina maravilhosa, que é esse corpo de carne, que é nos emprestado para a nossa evolução. Temporariamente estamos numa situação tal, morando num lugar tal, num país tal, quer dizer, tudo temporariamente. A nossa realidade é do espírito, que vai largar isso tudo aqui daqui a pouco, né? Vamos desencarnar. Então a cura real, ela vai além da nossa razão do dia a dia. E então, quando ele faz essa pergunta, e que nós nos façamos também, para que nós nos façamos a nós mesmos. Marco Antônio, você quer ficar bom mesmo? Tem certeza? Faz essa autoanálise, porque é autoanálise, né? A nossa evolução, ela passa necessariamente por essa autoanálise, né? Um sábio da antiguidade já disse: conhece a ti mesmo, porque o meio melhor de nós evoluirmos aqui, progredirmos no nosso planeta. O autoconhecimento, fazer a pergunta para nós, se nós desejamos realmente ser curados. Agora, isso dá trabalho. Por isso a pergunta enfática aqui do ministro. Ele vai perguntando porque isso vai dar trabalho. É claro que ele sabe o que vai acontecer com o André Luiz, sabe disso. Mas o André Luiz é que tem que saber. O esforço é dele, o esforço é nosso, não é? Quando nós encarnamos, como nós temos no Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos perguntam das escolhas das provas, quando eles dizem que nós escolhemos o gênero, né? De provas, a oportunidade que dá para nós escolhermos o gênero de provas, na dificuldade, na pobreza, na dificuldade econômica, na dificuldade do corpo, com alguma problemática, porque nós já temos as condições de dizer que aquilo ali vai ser o melhor para nós, não é? Só que quando vem o véu do esquecimento, chega aqui, a gente diz que não prometeu nada, que não fez nada, mas é assim mesmo. Então a cura real, ela passa por esse autoentendimento, que quem tem que nos convencer da nossa cura somos nós mesmos. Então vamos continuar vendo quais são as orientações que o Clarencio vai dar para o André Luiz para que ele realmente obtenha a cura espiritual. E aí o Clarencio, no 12º parágrafo do capítulo 6, vai começar a ensinar o André Luiz. Aprenda então a não falar excessivamente de si próprio, nem comente a própria dor. Peraí, Tereza. Né? Para. Vamos lá. Lamentação não quer... Vamos lá. Evangelho, capítulo 9. Só um pouquinho, gente. Evangelho, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? No seu item número 7. É logo após, claro, do item 6, que é a afabilidade e a doçura. Aí vem o item 7, que é a paciência. Ah, meu Deus. É o que a Tereza acabou de ler. Ela acabou de ler, e aí os espíritos... Não falar de si mesmo. Não falar de si mesmo. Excessivamente, nem comentar a própria dor. Aí Allan Kardec coloca aqui a mensagem do Espírito. Item 7, capítulo 9. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para ser instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, terminando no final da mensagem: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, o Clarencio, né, Tereza, vai começar aqui a receita. Da cura espiritual. Tá assim, no receituário tá assim: Clínica Nosso Lar, Dr. Clarencio,
O uso interno. Bem interno. O uso interno, 2 pontos. Primeiro, segundo, aí ele já leu. Aprenda então não falar de você. Não fale de si e muito menos comente a própria dor. Agora, infelizmente a gente, quando alguém, eu às vezes me pego fazendo isso, mas a gente tem que ter muita vigilância. Aí às vezes a pessoa vem comentar alguma coisa, seja de dor, né, de lamentação ou até algum fato, aí a gente quer ser mais doente do que o doente está falando. Eu tô com dor de cabeça. Aí você fala, mas eu tô com dor de cabeça e tô com dor no pé. Aí o outro fala, mas o meu pé tá mancando. Aí você fala, pior é o meu que quebrou. E entra numa história de lamentação, porque a lamentação é uma enfermidade, como ele vai dizer aqui, e é contagiosa. A gente se conviver muito com pessoas que reclamam muito, se a gente não vigiar, a gente fica igual ou pior. Porque a gente não é perfeito. Aí a pessoa reclama de um lado, você reclama do outro, é o muro das lamentações. Mas é como disse aqui a mensagem do Evangelho. Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência. Porque como é que a gente vai... É aquilo que a gente fala no centro, né? Reunião às vezes. Paciência com o vizinho. Aí meu vizinho da frente é a Maria Tereza, dos fundos é o Chico, do outro lado é a Irmã Dulce e do outro é o Gandhi. O problema vai ser eu. Tá todo mundo bem, né? Então, né? Como é que vai testar a paciência? Não vai, porque ninguém vai te aborrecer. Não vai me aborrecer. Eu que vou perturbar eles, né? Bom. Então, e só lembrando que são uma receita homeopática, então é dosado, né? Então, só uma coisa. Nós conhecemos uma pessoa que tudo ela põe agora a culpa no Covid. Sim. A pandemia começou há 2 anos e pouco e qualquer coisa que aconteça com ela foi o Covid. E ele foi um dos primeiros, relato dele, eu fui um dos primeiros a ter o Covid e tudo mais e tal. Eu estou falando isso porque é meu pai, então eu posso falar. Meu pai, se ele estiver ouvindo a rádio, acho que ele não está ouvindo, mas eu vou falar para ele que eu falei aqui na rádio. Não é a velhice não que chegou. Não. Ele só a catarata do olho ele que só chegou. tem 87 anos, trabalha, graças a Deus e tal. Mas tudo é culpa do Covid. Então, é aquela coisa, mas se não fosse isso e tal, realmente, tudo é culpa. Então, temos aí um grande, vamos dizer assim, um grande escudo, uma grande bolsa para botar as nossas culpas, que é o Covid, né? Tudo é culpa do Covid. Virou testa de ferro, é isso. Então, continuando. Então, o primeiro recado foi esse: não falar muito de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Então, lá, a pessoa que se lamenta, ela é uma pessoa doente, não é? Na realidade, os espíritos dizem pra gente o seguinte, que a lamentação, ela é um recurso, né? Ela é o temperamento de uma pessoa desocupada. Porque quem trabalha e quem serve não tem tempo de ficar se lamentando, porque está ocupado. Então, no fundo é verdade, né? A Terra é uma escola para todos nós e a gente vai precisar valorizar esse tempo que a gente vive nela. Mas se a gente passa a vida reclamando, quanto tempo da nossa vida a gente reclama? Se a gente parar honestamente, fizer as contas, a gente reclama da chuva. A gente se lamenta por isso, se lamenta pelo tempo, pelo clima, pelos vizinhos e começa num crescente que a gente não sabe nem onde vai parar. E Paulo, ele escreveu, eu até anotei aqui que eu achei interessante. Paulo escreveu uma carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, que ele fala assim: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Uma pessoa que vive lamentando e se queixando, ela está em trevas. Ela não está se comportando como um filho da luz. Porque o tempo que ela perde em lamentação, em queixa... Agora, se ela tivesse ocupada,
se ela estivesse trabalhando, se ela estivesse sendo útil ou a si mesma ou a alguém, ela não teria esse tempo, não é? Para ficar na lamentação, na queixa, porque não dá tempo. Quem trabalha, quem serve, quem realmente utiliza bem as suas horas, então vamos parar para fazer uma autoanálise. Quando a gente estiver se queixando muito, é sinal que a gente não está usando o nosso tempo em coisas úteis de maneira adequada. Não é por isso que Paulo, eu lembrei dessa frase de Paulo, que eu não sabia direito onde era, eu fui procurar e copiei bonitinho, né? Então, e a gente também tem que ter o entendimento de que muitas das enfermidades são contagiosas. A gente até acabou de falar nisso ainda há pouco. E essa moléstia chamada lamentação e queixume, ela é altamente contagiosa, segundo os espíritos nos informam. Porque a gente acaba assimilando e, né, se alimentando com pessoas que chegam para nós, né, e se queixam disso e se queixam daquilo. Então, um antídoto muito bom que os espíritos nos dizem para usar é o silêncio. Não comentar, deixar a pessoa falar, porque às vezes até isso faz bem a ela, né, a coitada, ela ainda está nesse processo evolutivo, ela ainda está nesse estágio. Então a gente treina um pouquinho a nossa paciência, escuta um pouquinho, mas silencia, para não se contaminar. Porque senão daqui a pouco a gente começa a reclamar, aí reclama do governo. Esse silêncio, nós podemos dizer que é uma resignação, né? Com a situação que está acontecendo. O que o Evangelho nos diz que a diferença entre obediência e resignação. Porque assim, tudo que nos acontece, nada é um acaso, nos acontece por nosso aprendizado. E às vezes nos vem uma situação dessa para nós não nos contaminarmos com a lamentação e nós nos resignarmos em silêncio e aceitarmos a situação. E o Evangelho diz que a resignação é o consentimento do coração, né? Treinarmos isso sempre, não é? E eu peguei aqui um exemplo, está terminando o nosso tempo, parece? Parece que está. Esse relógio está obsediado, ele está muito tempo, mas vamos lá. Está andando muito rápido. Está andando muito rápido, vamos dar um passe nele. Nós, para terminarmos aqui, pegamos novamente o exemplo do apóstolo Paulo, incansável, não é tido como vaso escolhido, né? Jesus não escolheu qualquer um. Livro Paulo e Estevão, novamente. Ele e o seu companheiro, Barnabé, eles estão na pregação do Evangelho e dormem ao relento numa determinada situação. Um pouquíssimo dinheiro, recursos, e com o Evangelho. E fazem uma fogueira no meio do mato, e aí o diálogo deles é assim, que aquilo ali é um tesouro. Só que eles não sabem que estão sendo observados por 2 ladrões. E os 2 ladrões ouvem falar em tesouro, né? Dizendo e falando de Jesus como um príncipe que reinará sobre todos, né? E que o tesouro. E os 2 ladrões ouvem aquilo e pulam em cima deles e roubam o dinheiro que tem e levam. Que mapa é esse? Esse é o mapa que vocês estavam falando? É o mapa. Paulo diz assim, é assim. De fato, que documentos são esses, né? Ouvimos falar em referência ao tesouro? Sim. De fato, esses pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe a Cristo Jesus. E entrega para os ladrões. Os ladrões não entendem nada, acham que é um tesouro, realmente é. Então, com toda a dificuldade, com tudo aquilo, que a gente saiba aproveitar o momento, né? Claro que não vamos ser ainda como Paulo, com toda a dificuldade, a gente ter essa atitude, mas que nós comecemos a raciocinar em cima disso. O problema de André Luiz é que ele estava focando só as aflições. Ele, em momento nenhum, ele parou para focar nas bênçãos. Então, é o cuidado que a gente deve ter na nossa vida, não focar só nos problemas, nas dificuldades, porque, olha só, aqui a Terra é um planeta de prova e expiação. Sabemos disso, né? Expiações, sabemos disso. Então, nenhum de nós aqui estamos
com certeza, nenhum de nós aqui vamos ter só facilidades, não é? Então, depois, no próximo programa, vamos ter a oportunidade de comentar mais um pouco sobre essa questão do foco. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção. Tereza? Tá certo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.